floral para garantir produção o ano todo. Uma das vantagens desse manejo é ter manga para ofertar ao mercado nos períodos de entre-safra e conseguir um preço melhor pela fruta. Para garantir bons resultados, é preciso conhecimento técnico e muita dedicação, pois além da aplicação de produtos como regulador de crescimento vegetativo, o que exige orientação profissional, quase todo o processo é feito manualmente. O consultor de fruticultura, Moacir Brito Oliveira, explica como essa técnica vem sendo aplicada na região do Jaíba. Então, todo o processo de produção de manga na região do Jaíba, e em outras regiões com clima parecido, semiárido, a tecnologia utilizada para se conseguir regularidade de produção, escalonamento de produção, é a técnica de indução floral. E essa técnica consiste no processo de paralisação do crescimento vegetativo. A partir do uso de regulador de crescimento, nós trabalhamos com paclobutrazol via solo, maturação dos ramos e posterior florescimento das plantas. Então, hoje é possível fazer isso nas regiões com clima parecido, com clima semiárido, fazer esse florescimento acontecer em todos os meses do ano. Isso nos permite também colheita em todos os meses do ano. Com a indução floral, é como se o produtor tivesse uma safra que dura o ano todo, mas com a colheita escalonada em diversas áreas da fazenda. Produzir ao longo de todo o ano implica em dividir a fazenda em glebas ou talhões. Então é um de cada vez, ou seja, um por vez. E o processo inicia com a preparação do material vegetativo, nutrição das plantas, irrigação, idade desses ramos, uso de regulador de crescimento, paclobutrazol, amadurecimento desse ramo, florescimento e posterior condução da partir da polinização até a colheita. Então, todas as fases exigem intervenção humana, mão de obra, ou seja, pulverização, adubação, trato com os frutos, aplicação de filtro solar e tantas outras atividades. Então, uma única safra por ano em que nós vamos produzindo em talhões separados, um de cada vez. Isso garante a regularidade. E essa tecnologia ela vem sendo desenvolvida e adaptada de acordo com a região e a dependência climática, ou seja, o clima é fator fundamental e aquilo que define o processo de indução floral. O uso dessa técnica coloca a produção de manga do semiárido mineiro em igualdade de condições com regiões onde o clima é mais ameno e as temperaturas não são tão elevadas. O fator que faz acontecer a diferenciação é a temperatura baixa. Aí você me perguntaria como fazer isso numa região de temperatura tão elevada. O uso de regulador de crescimento. Numa outra região de condição subtropical ou de clima ameno, isso acontece naturalmente. E aqui, só através da nossa intervenção, a intervenção humana, intervenção tecnológica na cultura. Moacir alerta que a aplicação da técnica de indução floral não é um fator isolado no manejo dos pomares. A única etapa que acontece de forma natural é a polinização, feita pelo vento ou por meio de insetos. Daí até a colheita dos frutos leva de 140 a 150 dias. Todas as fases praticamente elas são induzidas, porque ao final da colheita você precisa de promover as podas que vai induzir as novas emissões. Essas novas emissões vai garantir a safra seguinte. Então o processo é continuamente de intervenção, a partir de intervenção. É bom lembrar e salientar que a tecnologia de indução floral, o uso de regulador de crescimento, a aplicação de nitrato, não é só uma prática isolada que vai definir o processo de produção, mas sim um conjunto de atividades que vai do preparo do solo, que vai da irrigação, que vai do uso do regulador, que vai da preparação do ramo para o florescimento, que vai das podas, que vai da quebra de dormência através das aplicações de nitrato, vai das adubações para enchimento e desenvolvimento do fruto, uniformidade de maturação. Então é todo um processo que é complexo. Se você tem todos os talhões em etapas diferentes, você tem todas as atividades na mesma fazenda, numa mesma época. Por exemplo, nós temos hoje poda, fase vegetativa, temos florescimento, como aqui é mostrado, e frutos em diversas fases até a colheita. A preparação da equipe que vai lidar com esse manejo no campo também é fundamental, até para garantir a qualidade da fruta que vai para o mercado. É necessário que se faça a capacitação dessa mão de obra, porque requer uma mão de obra um tanto mais especializada para lidar com essas práticas da cultura, e todas as fazendas investem nisso, desde o monitoramento de praga, aplicação de agroquímico. Todas as pessoas envolvidas no processo produtivo são capacitadas para tal. A qualidade final do fruto ela depende daquilo que foi feito, das práticas que foram realizadas e como essas práticas foram realizadas. Então, na verdade, durante todo o processo
de manejo, todo o processo de condução do fruto, da formação do fruto, da colheita, ele exige que seja feito com qualidade, que é o que vai dar a qualidade final, e vem o pós-colheita, o manuseio pós-colheita, que vai garantir essa qualidade adquirida durante o processo de produção. O uso da indução floral é uma decisão estratégica. Por isso, o produtor deve ter as contas na ponta do lápis e ser rigoroso com a gestão de todo o processo. É dessa forma que vai alcançar uma relação positiva entre custo e benefício. É um custo alto, um custo elevado, porque requer o uso de tecnologia de ponta, mas assim, o que é compensatório, o que é interessante é que no final da colheita, ou seja, quando você colhe em épocas de baixa oferta no mercado, você tem a lei da oferta e da procura, você acaba tendo um valor agregado muito maior na fruta, e hoje tem sido muito interessante. O custo de produção de uma lavoura feito nessa idade, hoje é uma lavoura aqui de 12 anos, a lavoura que nós estamos agora, esse talhão, ele custa em torno de R$20 mil ano, né? A produtividade esperada numa lavoura dessa é em torno de 35 a 40 toneladas. O preço médio nosso no ano tem sido acima de R$1,20. Né? Então por aí se percebe que é altamente vantajoso quando se pensa dessa forma, se produz numa época adequada, se consegue fruto com qualidade e se faz uma produtividade interessante.